Então, vamos dar continuidade à nossa série de vídeos. Esse é o vídeo 5. Nesse vídeo 5, pessoal, vocês irão aplicar, então, todo o conhecimento que vocês vêm desenvolvendo ao longo dessa série de vídeos básicos aí do mini curso, e vai aplicar agora especificamente, tanto na bioquímica, físico-química, analítica, inorgânica e a orgânica. Então, nós trouxemos aqui alguns dos gráficos, né? Claro que não teria como trazer todos, que vocês possivelmente irão estar trabalhando aí ao longo do curso nessas disciplinas. Primeiramente, então, iremos plotar aqui o gráfico na área de bioquímica. Esse gráfico é um gráfico que foi solicitado aí, né? Baseado nos dados experimentais, que se fizesse um gráfico de titulação para conseguir, assim, identificar um aminoácido em específico. Esse aminoácido foi denominado como aminoácido 4. E quando plotarmos, então, esse gráfico, a partir da análise, né, dos pKa's e do ponto isoelétrico, foi solicitado, então, para identificar este aminoácido. É esperado, então, um gráfico assim. Ou seja, um gráfico simples, né, na qual os eixos aí pH versus OH-. E é isso, pessoal, bem simples, né? Titulação de aminoácidos, a gente usa com as configurações que vocês também já aprenderam e não tem muito segredo. Então, esse seria um gráfico aí de titulação de aminoácidos. Que nesse caso a gente plotou em linhas, né? Mas nada impediria que vocês plotassem aí em quadradinhos, né? Ou bolinhas, ou tanto que fosse linhas e bolinhas, tá bom? Então, a partir da identificação, né, a partir depois que vocês plotassem esse gráfico, é possível, então, fazer essa análise, né, encontrar o ponto isoelétrico, que seria o ponto de inflexão aqui, tá bom? Então, esse aqui é bem simples, só para vocês se familiarizarem um pouquinho mais, ok? A próxima área, então, que nós iremos agora é a área da analítica. Mais especificamente, esse será um espectro, assim, também não tem segredo nenhum, né? Vocês vão importar o gráfico e plotar. Como é um espectro referente à cafeína, e aqui, pessoal, é um espectro de comprimento de onda versus absorvância, também não tem segredo algum. Vocês, ao plotarem, terão um gráfico muito parecido com esse. Claro que já está ajustado e configurado, porque vocês já sabem fazer isso. Mas aqui vocês podem ver que é um gráfico diferente do anterior. Na verdade, é um equívoco chamar de gráfico, porque esse aqui é um espectro. Então, é diferente, né? Então, esse aqui é o espectro referente a essa relação da absorvância versus comprimento de onda do composto cafeína. Então, aqui é possível aí estar analisando qual seria a área, né, em que essa substância possui uma maior absorção, como vocês podem ver nessa região aqui, né, entre 250 a 300 nanômetros. Então, mais um gráfico bem simples para vocês conhecerem e vamos dar continuidade. O próximo, então, em que vocês irão aprender, ou melhor, rever, é o de inorgânica. Esse vocês veem que difere um pouco mais, porque ele possui aí muitas colunas XY. Isso foi intencional, porque na verdade vocês já viram um gráfico muito parecido com... Gráfico não, né? Um espectro, nesse caso aqui, muito parecido lá com a Fran. Então, esse vocês já estão bem familiarizados, né? A diferença aqui que vocês vão perceber que, diferente do anterior, que só tinha um espectro, esse gráfico, né, possui aí vários espectros, que foi até mesmo distinguido por cores diferentes. É o mesmo composto, porém com concentrações molares diferentes, tá bom? Então, vocês podem observar que tem cores diferentes, tem intensidades diferentes. E isso justamente está relacionado com essa proporção molar aí da substância, né? Então, nesse caso, como vocês podem observar,
as regiões também, né, onde ocorre a absorção, né, referente a esse comprimento de onda, referente aí a cada concentração. Então, esse aqui também não é novo para vocês já conhecem esse tipo de gráfico, que na verdade refere-se a um espectro, né, que é obtido aí no espectrofotômetro, que é um equipamento muito utilizado nas análises aí de química inorgânica. E esse eu só trouxe para vocês relembrarem. Lembrando, pessoal, que aqui também não tem segredo, tá? Os dados, na verdade, vocês vão ver que estão presentes lá na apostila do Origin. Essa em específico está lá. E, primeiramente, foi pedido aí para a amostra A, que se fizesse, então, esse gráfico, né, da concentração no equilíbrio gramas por ml, por essa razão, X dividido por M. Lembrando que aqui, pessoal, como vocês viram lá, que é a isoterma de adsorção, né, da fisicoquímica. Então, é importante lembrar que a isoterma de adsorção, então, ela mostra essa quantidade de um determinado soluto adsorvido, né, por uma superfície adsorvente, em função, tá, da concentração do equilíbrio, no equilíbrio do soluto. E essa foi a primeira relação que foi solicitada lá, mas tem um exercício na apostila que solicita outras relações e também para as amostras B, melhor dizendo, né, solicitado alguns gráficos também. Então, façam, tá, esses gráficos para vocês irem fixando, tá bom? E qualquer dúvida, vocês já sabem, pode entrar em contato conosco lá no grupo. Então, eu simplesmente plotei, né, os dados aqui foram anexados, né, plotei os dados, tá bom? E aqui nós obtivemos, então, esse gráfico, né? Na verdade, é uma isoterma. E como vocês podem observar, essa isoterma ela não tem um comportamento linear, como vocês viram nos vídeos iniciais, e ela tem um comportamento mais polinomial, né? Mas não linear, melhor dizendo. Comportamento não linear. E é interessante que ao longo da discussão referente a esse relatório, vocês vão observar que então, para conseguirmos extrairmos, né, os dados aí para encontrarmos alguns valores de constantes, é necessário fazer uma manipulação matemática. E aqui, como vocês aprenderam a regressão linear, né? Nesse caso, nós iremos aplicar a polinomial fit, tá? Abrir essa caixa de diálogo, né? Ou seja, as opções. E fiquem bem atentos, pessoal. Vamos esperar carregar. E já chama a atenção de vocês porque, né, esse conteúdo em específico tem uma discussão, mas vocês vão ver que a melhor ordem para se fazer, aí de acordo com as comparações, né, a melhor ordem para se fazer esse ajuste é a ordem 2. Mas já adiantando, né, aqui tem os valores aí de diversas ordens, né, primeira ordem, segunda, terceira, mas em específico para esse gráfico será utilizado a ordem 2. Então, assim que definimos, clicamos em OK. Assim como a regressão linear, vocês vão observar, né, que vai ocorrer também esse ajuste linear. Clicar aqui em OK. Vamos esperar. Então, isso aqui também vocês viram, né? O aquafran que sempre aparece. Então, nós podemos aqui restaurar. Minimizar aqui. Vamos maximizar o que nós iremos estar trabalhando. Então, isso aqui é opcional, tá? Geralmente eu gosto de deixar o mais limpo possível. Aqui a tabelinha com os dados, né? Nesse caso, por ser de ordem 2, vocês vão ver que a equação ela se difere, mas os dados, né? Total, o intercepto, B1, B2, o R², né? Então, tudo isso também é mantido, então não tem segredo nenhum aqui. E aqui, como vocês podem ver, o ajuste linear. É sempre interessante também a gente poder fazer alguns ajustes, né? Assim.
E fiquem bem atentos a esse tipo de configuração aqui, ó. Tá bom? Porque vocês podem observar que tá em subscrito, né? É possível colocar isso nos eixos também, nessa configuração, melhor dizendo. Então, fiquem bem atentos, porque é possível, tá bom? Nosso último gráfico, entre aspas, que na verdade é um espectro também. E possivelmente vocês também já viram bastante, que é o espectro de infravermelho, que é obtido em diversas práticas, mas nessa em específico foi na Química Orgânica 2. E aí, pessoal, aqui, tá? Vai ser disponibilizado para vocês, a gente vai encaminhar os dados. E como dever de casa, né? Vamos dizer assim. Eu quero ver se vocês estão conseguindo, né? Acompanhar essas aulas, se vocês estão conseguindo terem um aprendizado, né? Ao longo desse mini curso. Então, como dever, para vocês entregarem também juntamente com a lista de exercícios que será liberada para vocês, eu quero que vocês, com os dados que nós iremos encaminhar, que são esses dados que estão aqui, que vocês saiam desse tipo de gráfico, como vocês já viram no inicinho, né? Para esse gráfico, ou melhor, espectro de infravermelho. Então, antes que vocês perguntam, sim, esse espectro em vermelho é o mesmo que se encontra do lado esquerdo. Então, eu quero que vocês, ao terem acesso a esses dados, enviem, né? Vocês vão anexar no arquivo juntamente com as atividades, esse espectro, tá bom? Com todas as configurações. Então, caso eu vou até deixar aqui um tempinho, né? Vocês queiram tirar print de como seria o antes e o depois, para que vocês não se percam aí quando vocês forem fazer, né? Plotar o gráfico de vocês. E já adianto, né? Que fiquem bem atentos à fonte que foi utilizada. Então, aos mínimos detalhes. Pois isso faz toda a diferença. Tá ok?